gente boa, olá galera, futuros oficiais do Corpo de Bombeiros do Estado do Amapá. Aqui é o professor Franco Pontes, reuni algumas questões da FCC sobre os tópicos do edital do conteúdo de Química, para a gente fazer um treininho aqui rápido, tá? Vou dar uma ajuda para vocês. Vamos à primeira questão. O elemento com o número atômico 53 está classificado na tabela periódica como halogênio, metal alcalino terroso, calcogênio, gás nobre, elemento de transição. Bem, como é que a gente vai fazer isso? Vou abrir aqui uma tabela periódica para a gente ver aqui. Cadê? Aqui, ó, tem uma tabela, né? Bem, existem algumas divisões dessa tabela, umas macro, outras micro. Primeiro, né, aqui nós temos 18 grupos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até 18. Esses números, esses grupos que estão na cor vermelha, são grupos de elementos representativos. E os grupos que vai de 3 até 12 são grupos de elementos de transição. Então, os elementos que estão nessa parte da tabela periódica aqui são chamados de elementos de transição. Os outros elementos são todos elementos representativos. Esses grupos aqui de baixo também são elementos de transição, tá? Eles deveriam fazer parte do corpo original da tabela, né, mas foram retirados. Inclusive, esse último grupo aqui deveria estar bem aqui. Tá? Mas vamos lá, então essa é a primeira divisão. A segunda divisão, macro, é a seguinte: 4 partes. O tipo de elemento de acordo com a sua substância simples. Então aqui nós temos o hidrogênio, que é o elemento único, sui generis. Ele não se enquadra em nenhum dos outros grupos. Então o hidrogênio sozinho corresponde a um tipo de elemento químico. Esses elementos que estão aqui nessa parte em verde são os gases nobres. Que tem como característica dificuldade de reação química, eles não procuram não reagir, eles não precisam reagir, não precisam fazer ligação química. Esses que estão em azul claro, aqui em azul claro estão os elementos ametais. Não coloquei o símbolo, né, mas são os ametais. E todo o resto que está em branco são os metais. Esses elementos representativos, né, eles têm nomes. Eu já falei do grupo 18, que é o grupo dos gases nobres. Então, qualquer elemento do grupo 18 é um gás nobre. Aí a gente tem aqui o hélio, por exemplo. Aqui a gente tem o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio. Tem esse último aqui que eu não sei o nome, porque é muito novo também, né? Nem precisa saber. Os elementos do grupo 17 são chamados de halogênios, formadores de ácidos, né, que eles reagem com hidrogênio formando ácidos. Os grupos 16 são os calcogênios. O grupo 15 é o grupo do nitrogênio. Não tem um nome especial, né? A gente chama de grupo do nitrogênio. Assim como o grupo 14 é o grupo do carbono e o grupo 13 é o grupo do boro. Então, o grupo 13, 14 e 15 são os grupos do primeiro elemento, porque aqui é o boro, aqui é o carbono e aqui é o nitrogênio. Né? São os três elementos, primeiros elementos desses três grupos. O grupo 1, aqui é um cuidado, né? O grupo 1, excetuando o hidrogênio que está aqui em cima, então do segundo período, aqui é o segundo período da tabela periódica, do segundo período para baixo são os metais alcalinos, porque são metais que formam bases fortes. As bases também são chamadas de álcades. Tá? Então são os metais alcalinos que formam base forte. No grupo 2 são os metais alcalinos terrosos. E como é que eu vou saber qual é o elemento do grupo, qual é o grupo do elemento de número atômico 53? Provavelmente então nessa prova não foi a tabela periódica, né? Essa não seria fácil, a gente encontraria aqui facilmente. Então, como é que a gente encontra o grupo de um elemento químico? O grupo do elemento químico depende da sua configuração eletrônica em subníveis. O grupo 1, que é o grupo dos
metais alcalinos é um grupo que tem uma distribuição eletrônica que termina no subnível S1. Vou tirar esse S aqui e colocar um minúsculo. Do grupo 2 tem uma distribuição eletrônica que termina em... Opa! Tem uma distribuição eletrônica que termina no subnível S2. O grupo 3, vê bem, só existe S1 e S2, né? Não existe S3, tá? Não existe S3. Então, aí, observe que são 10 grupos, do 3 até o 12, são 10 grupos. São os elementos do grupo D, cuja distribuição eletrônica encerra, né, eu tenho o subnível mais energético D. Do grupo 3 é D1, do grupo 4 D2 e assim sucessivamente, né, D3, D4, D5. Então a gente tem que fazer a distribuição eletrônica do elemento para saber em qual grupo ele vai estar, tá? Opa, aqui é 7, aqui é 6, né? Vou conversar, esqueci de ajeitar aqui. Então a gente faz a distribuição eletrônica seguindo o diagrama de Linus-Pauling e a gente vai encontrar o grupo certo. Deixa eu colocar aqui, diminuir a fonte em 1.2, agora deu. Aí começa outro grupo de elemento representativo, o grupo 3, está em vermelho. Aqui são 6 grupos. Então, justamente, o grupo 13 é o grupo dos elementos que tem a distribuição eletrônica terminada em P1. Então, a gente diz que é do bloco P. P1, P2, P3 e assim sucessivamente até chegar em P6, né, que é o máximo para o subnível P. Só tem um elemento que não segue essa lógica, que é o hélio aqui, né, que ele termina em S2. Então ele está na coluna do P6, mas na verdade termina em S2. Tem um porquê para isso, né? Que ele é um gás nobre. Então a gente vai, nas aulas mesmo, eu explico o porquê que ele não é. Aqui embaixo a gente tem os outros grupos, esses grupos aqui de baixo. São 15 grupos. São os grupos que vão de F1 até... Deixa eu diminuir aqui 2 pontos para caber certinho. Vai de F1 até o F14 e aqui é D1. Então observa que os dois elementos desse grupo aqui, eles estão bem aqui na verdade. Mas é uma coisa que você não deve se preocupar com isso, tá? Então eu vou fazer a distribuição eletrônica do elemento de número atômico 53 para saber em qual desses grupos ele está. Então vamos colocar aqui 53, né? Z igual a 53. Z é o número atômico. Como é que a gente faz a distribuição eletrônica? Obedecendo a sequência de Linus-Pauling. 1s2, 2s2, a gente vai somando os números de cima, né, até completar 53. 2p6, 3s2, 3s2. Então até aqui eu já distribuí 12, né? 2 mais 6 mais 2 mais 2 dá 12. Então a gente vai esses números de cima aí que são os elétrons. Próximo, 3p6, 18. Então eu vou somando até chegar em 53, né? 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2. Até então a gente está em 38, né? Se a gente somar os elétrons vai dar 38 elétrons. O próximo é o 4d10, 4d10, 48. Para 53 faltam 5.
Então, o próximo, depois do 4D, é o 5P. O subnível P pode ter até 6 elétrons, mas para 53 elétrons faltam só 5. Então, aqui é 5P5. Então, termina aqui. Então, a configuração eletrônica desse elemento, de número atômico 53, termina em 5P5. Ou seja, ele está aqui, ó, nessa coluna, que é a coluna do grupo 17, que é o grupo dos halogênios. Então, esse elemento é um halogênio. Tá? Para ser mais exato, como termina em 5P5, esse 5 aqui está indicando o período que ele está. Então, ele está aqui no quinto período. Aí combina, quinto período, grupo 17, ele está bem aqui na tabela periódica. Né? A distribuição eletrônica dele. Aqui é o bromo. É esse elemento. Então, ele é um halogênio. Tá ok? Vamos ver aqui, voltando para lá. Então, ele é um halogênio. A letra A é a resposta certa. Então, vamos a mais uma questão da FCC. Com base nos valores de eletronegatividade da escala de Pauling, prevê-se que a ligação química com maior caráter iônico é encontrada na molécula. Dados, eletronegatividade de Pauling. Então, aqui a gente tem a eletronegatividade de 6 elementos químicos. E nós temos nas alternativas 5 moléculas. Bem, para começar, né, que parece contraditório falar de caráter iônico em molécula, porque molécula ela é composta, né, de ligações covalentes. E o que tem a ver caráter iônico nas ligações covalentes? Tudo. Tá? Assim, existe a ligação iônica e existe a ligação covalente. Isso não quer dizer que a ligação iônica seja 100% iônica e que a ligação covalente seja 100% covalente. Tá? Na verdade, existe, quando a gente chama de caráter, a ligação iônica é porque ela tem um caráter iônico alto. A ligação covalente, que ela tem um caráter covalente alto. E são dois caráteres contrários, né, digamos assim. E como é que eu vou saber o caráter de uma ligação? Pelas eletronegatividades dos átomos que estão ligados por essa ligação. Tá? Então, quanto maior for a diferença da eletronegatividade dos átomos, maior é o caráter iônico. Quanto menor for a diferença das eletronegatividades dessa ligação, menor é o caráter iônico e maior o caráter covalente. Então, como a gente quer saber a ligação química com maior caráter iônico, a gente deve encontrar a molécula que tem a ligação com maior diferença de eletronegatividade. Tá? Então, aqui nós temos C e O, monóxido de carbono, um átomo de C, de carbono, ligado a um átomo de O. Então, a eletronegatividade do carbono é 2,55. A do oxigênio é 3,44. Então, a diferença aqui vai 3,44 menos 2,55. A diferença pega o maior menos o menor, tá? É o maior menos o menor. Dá 0,89. Então, é considerável, né, essa ligação. Disse que a ligação iônica é aquela que tem uma diferença de eletronegatividade maior que 1,7. Tá? Então, a partir de quando a diferença dá 1,7, quer dizer que a ligação já é iônica. Se for menor que 1,7, a gente diz que a ligação é covalente. Mas, como eu disse, né, não é taxativo, né? Isso depende do valor. Tem um caráter iônico ou caráter covalente. Então, 0,89 a gente diz que é uma ligação covalente, mas tem um caráter iônico até alto para uma ligação covalente. H e Br, brometo de hidrogênio, o ácido bromídrico. H 2,2, Br 2,96. Então pega 2,96 menos 2,20, 2,2, que é 2,20, vai dar 0,76. Então, a diferença de eletronegatividade no HBr é menor que a do CO. Então, o HBr tem um caráter, a ligação tem um caráter iônico menor do que da ligação do CO. BrCl deve ser bem pequeno, porque BrCl é do mesmo grupo. Vamos lá.
Br é 2,96, Cl 3,16. Então pega 3,16, que é o maior, menos 2,96, dá 0,20, 0,2. Então bem pequeno, né? HCl, H 2,2, Cl 3,16. Então pega 3,16 menos 2,2, que é 2,20, né? Lembra que a gente tem que fazer quando faz subtração, tomar cuidado, né? Que a gente fala, porque 16 é maior que 2. Alguém pode dizer que é 14 a diferença, né? Não é, que aqui é 20. São duas casas decimais com duas casas decimais. Então 3,16 menos 2,20 dá 0,96. Então agora esse aqui está em primeiro lugar, né? A diferença das eletronegatividades do H e do Cl dá 0,96. Agora está maior que a do CO. Por último, do NO. Do N é 3,04, do O 3,44. O maior 3,44 menos o menor 3,04 dá uma diferença de 0,40, 0,4. Então é menor, né? Então restou dizer então que a maior diferença de eletronegatividade está aqui na letra D, do HCl, que dá 0, a diferença de eletronegatividade é 0,96. Vamos então a mais uma questão. O pó branco usado pelos palhaços para deixar o rosto bem branco é o óxido de zinco, um óxido anfótero que também pode ser usado como protetor da pele, evitando queimaduras solares e assaduras. Além da água, os produtos obtidos na reação desse óxido com o ácido clorídrico e com o hidróxido de sódio são respectivamente. Então, o que é que ele quer? Além da água, os produtos obtidos na reação desse óxido, óxido de zinco, com ácido clorídrico e com hidróxido de sódio são respectivamente. Então, são duas reações: óxido de zinco reagindo com ácido clorídrico e óxido de zinco reagindo com hidróxido de sódio. Ele é dito que está escrito, né, que o óxido de zinco é um óxido anfótero. O que é um óxido anfótero? É um óxido de caráter duplo. Então, é um óxido que pode agir como óxido ácido, quando reage com base, ou pode agir como óxido básico, reagindo com ácido. De qualquer forma, nessas duas reações, os produtos são sal e água. Sal e água, porque é uma reação de neutralização. Óxido ácido reagindo com base, o resultado é sal e água. Óxido ácido reagindo com base, o resultado é sal e água. Tá? Então ele fala, além da água, qual é o outro produto? Um sal. Tá? Então aqui, eu vejo só, ele não colocou a fórmula do óxido de zinco. Ninguém é obrigado a saber, tá? que o zinco tem oxidação mais 2, embora também possa ser mais 1. Tá? Que é um metal de transição, às vezes pode ter oxidações diferentes, geram fórmulas diferentes. Então ele não colocou essa fórmula. Isso quer dizer que eu não vou trabalhar muito com a fórmula diretamente, né, em si. Eu tenho que identificar que a fórmula é de um sal, nos dois casos. Então, quando reage com ácido clorídrico, resulta num sal. Quando reage com hidróxido de sódio, resulta num sal. Então, vamos lá. Olha só. ZnCl2 é um sal. Como é que eu sei que é sal, professor? Como é que é a fórmula de um sal? A fórmula de um sal a gente reconhece por exclusão. A gente identifica que não é ácido, não é base e não é óxido. Tá? Então é um sal. Poderia ser um hidreto, né? Mas geralmente não aborda essa função. Mas vamos lá. ZnCl2. A fórmula começa com Zn. Ela não começa com H. Então, se não começa com H, não é ácido. Termina em Cl. Não termina em OH, então não é base. Não termina em O, então não é óxido. Então, isso aqui é a fórmula de um sal. Olha a fórmula do lado, ZnOH. Termina em OH. Então, essa fórmula é de uma base. Tá? Então, não pode ser a letra A a resposta, porque aqui é uma base. E eu quero dois sais. Letra B, H2ZnO2. H2ZnO2. A fórmula inicia com H. Então, se a fórmula inicia com H, é um ácido. Tá? A gente, vamos pegar assim,
Que fórmula que inicia com H e não é ácido? H2O, água, e H2O2, água oxigenada. O resto, muito provavelmente, é um ácido. Então aqui é um ácido. Na letra B é um ácido, na letra C é um ácido, na letra D é um ácido. Olha só. Eu tenho 3 ácidos na letra B, na letra C e na letra D. Então só resta a letra E, né? Mas eu vou confirmar. ZnCl2, a gente já tinha visto lá na letra A que é um sal. E do lado, Na2ZnO2, é um sal também, olha só. A fórmula inicia por Na e não com H. Então, se não inicia com H, não é ácido, pode ser um sal. A fórmula não termina em OH, então não é uma base, mas termina em O. Poderia ser um óxido, né? Porque a fórmula dos óxidos termina com O. Só que os óxidos são compostos binários, composto de 2 elementos apenas na fórmula. E aqui eu tenho 3. Eu tenho O de oxigênio, Zn de zinco e Na de sódio. Então eu tenho 3 elementos, então não é um óxido. Então é um sal, né? Não é ácido, não é base, não é óxido, é um sal. Então ZnCl2 é sal, Na2ZnO2 é um sal. Então a letra E é a resposta. Pois então vamos a mais uma outra questão. Essa é uma questão interessante, que é a questão de combustão. Na combustão da gasolina comum, um de seus componentes, o isoctano, é padrão para a qualidade da gasolina. Quanto maior é o índice de octanagem, maior é a compressão que a mistura gasolina-ar suporta no motor, sem detonação prematura. Portanto, melhor é a qualidade da gasolina. A fórmula molecular do isoctano é C8H18. A gasolina pode sofrer combustão completa produzindo CO2 e água, ou incompleta produzindo CO e água, ou C, fuligem e água. Isso ocorre de acordo com a quantidade de oxigênio. Combustões completas ocorrem com quantidade de oxigênio suficiente para consumir todo o combustível. Por outro lado, a combustão se dá de forma incompleta quando não houver oxigênio suficiente para consumir todo o combustível. A relação molar de oxigênio na combustão completa, com a incompleta formando CO e a incompleta formando C de 2 mol de isoctano será. Então, o que se quer nessa questão? A relação molar de oxigênio na combustão completa, com a incompleta formando CO e com a incompleta formando C, de 2 mol de isoctano. Bem, então o que se quer aqui é o coeficiente de oxigênio de O2 na reação com 2 mol de C8H18. O que acontece aí? A gente não vai falar de mol, né, nessa prova, mas mol é como a gente lê as quantidades na química. Tá? A gente não lê 2 moléculas, a gente lê 2 mol. Embora não seja não é proibido, né, falar em 2 moléculas. É porque às vezes a quantidade de moléculas é sempre um número inteiro, né? É uma molécula, 2 moléculas, não existe meia molécula, não existe, né? Só existe uma molécula inteira, tá? Então, e quando a gente fala em mol, a gente já pode falar de frações, porque mol é uma quantidade enorme de moléculas, né? É que nem dúzia, né? 2 dúzias de moléculas, são 24 moléculas. Mas eu posso falar meia dúzia, meia, 0,5 é um número decimal. Então eu posso falar nisso aí, porque a dúzia não é uma unidade, são 12 unidades. Então metade de 12 são 6, então meia dúzia são 6. Mas número de moléculas é sempre inteiro, mas mols de moléculas podem ser decimais ou fracionários, tá ok? Vamos lá. Vamos ver as equações químicas dessas combustões, né? Já que a gente quer fazer o balanceamento, verificar a quantidade de O2 que reage com 2 mols de isoctano. A equação química de uma combustão. O que é que tem na equação química de uma combustão? Tem o combustível, que no caso é o isoctano, C8H18. Opa, ajeitar aqui. C8H18, beleza. Reagindo com comburente, que no caso aqui vai ser sempre O2. Não que só exista o O2 de comburente, mas nas combustões normais, né, é o O2 que é o comburente. Qual é o resultado disso? Na equação completa, na combustão completa, é o CO2. CO2 e água, né? O texto
descreve isso. Então, muitas vezes vem no texto muita ajuda, né? Sabendo ler o que está no texto está ótimo. E essa é a equação completa. E na incompleta? Na incompleta é quase igual. Qual a diferença? Que não tem o CO2, é CO. Essa é uma das incompletas, né? Que se gera CO ao invés de CO2. E a outra incompleta é aquela que gera nem é CO2 nem CO, é o C. C. O resto é igualzinho, né? São as mesmas fórmulas, as mesmas substâncias. Então, quero o balanceamento dessas três equações para 2 mol de C8H18. 2 mol. Em cada uma delas, o coeficiente do C8H18 é 2. Então, a partir desse coeficiente 2, eu vou vou calcular os outros coeficientes. O Dalton, o que é que a gente faz no balanceamento? A gente iguala o número de átomos de cada elemento químico. Aqui eu tenho 3 elementos químicos: C, H, que são os elementos do combustível, e o O, que é o elemento do comburente. Então, a quantidade de cada um deles separadamente, né, é a mesma, antes e depois do processo. Então, no reagente tem uma quantidade que se repete no produto. Para calcular a quantidade de cada elemento químico, eu pego o coeficiente e multiplico pela atomicidade, que é esse númerozinho aqui embaixo, né? Atomicidade ou índice. Eu gosto de falar atomicidade. Então vamos lá. Para o carbono, qual é a quantidade de carbono do lado esquerdo, do lado do reagente? É 2 vezes 8, dá 16. Então, se tem 16 carbonos no reagente, tem que ter 16 no produto. Aqui só tem 1. Né? Aqui é como se fosse 1, quando não aparece nada. Então, 1 vezes para dar 16 é 16. Então, nas outras equações também é 16, porque a quantidade de carbono é 1 também do produto. Hidrogênio vai ser 18, que é a atomicidade, multiplicado por 2, 36. Então, do outro lado, tem que ter 36 átomos de hidrogênio. Só tem o hidrogênio na água, né, no H2O, onde o índice é 2. Se o índice é 2, a atomicidade é 2, para dar 36, o coeficiente deve ser 18. Então, 18 aqui, 18 aqui e 18 aqui. Então, até agora está tudo igual, né? Mas agora vai mudar, porque a quantidade de oxigênio não é a mesma. Aqui é 2, aqui é 1 e aqui nem tem oxigênio, né? Então, isso vai interferir na quantidade de oxigênio que tem no produto. Então, qual é o coeficiente do oxigênio aqui no reagente? Né? Aqui no reagente vai ser, no produto tem quantos? 16 vezes 2, 32. E na água, 18 vezes 1, que é 18. Então, 18 mais 32 é 50. Então, aqui a quantidade de oxigênio tem que dar 50. Se a atomicidade é 2, o coeficiente é 25, né? Para dar 50. Na outra equação, 16 vezes 1 mais 18 vezes 1. Então, é 16 mais 18, dá 34. Então, para dar 34 átomos de oxigênio no reagente, vai ser 2 vezes 17. E por último, aqui não tem oxigênio, então só tem oxigênio no H2O. Ótimo, né? São 18 somente. 18 vezes 1, 18. Então, para dar 18 é 2 vezes 9. Então, a relação molar vai ser 25 para 17 para 9. Essa é a resposta. Observa que 25, 17 e 9 não são divisíveis por nenhum valor, né? Em conjunto, não existe um divisor comum para esses números, até porque 17 é um número primo, né? Certo? Então, a resposta é 25, 17 e 9. Então, se a gente for ver aqui, 25, 17 e 9, a letra D. Beleza? Bem, vamos à última questão, né? Dessa revisãozinha. Sempre questões da FCC, tá? Beta-lactamas é uma classe de antibióticos contendo um anel beta-lactâmico em sua estrutura molecular.
A maioria dos antibióticos beta-lactâmicos atua inibindo a biossíntese da parede das células das bactérias. Um desses antibióticos é o ácido clavulânico. Dois dos grupos funcionais observados no ácido clavulânico são alcocetona, alquiamina, esteriamida, eteriamina, eteriamida. Então vamos lá, vamos ver aqui. Bem, aqui nós temos a fórmula do ácido clavulânico. Como é que a gente vai identificar as funções orgânicas? Como é que a gente identifica as funções orgânicas? Olhando para aqueles átomos que não são de carbono. E quais são as ligações que ele tem, com quem está ligado. Então, por isso que tem uma gama diversificada de funções. Vamos aqui aparece 4 funções, vamos lá. A primeira função está associada a esse átomo de oxigênio aqui. Esse átomo de oxigênio está ligado com o carbono aqui. Lembra que nesse tipo de fórmula a letra C do carbono não aparece. E também a outra ligação também é com carbono. Esse carbono bem aqui. Então esse oxigênio, como ele está ligado a 2 átomos de carbono, né, faz 2 ligações simples com 2 átomos de carbono, a função é éter. A gente tem oxigênio aqui também, ó. Esse oxigênio está ligado a hidrogênio, OH. Aí esse grupo OH ele tem um nome, que é hidroxila. Então quando o oxigênio da hidroxila está ligado a um carbono, que é esse carbono aqui, está ligado a esse carbono, né? Não é com o hidrogênio não, né? O hidrogênio não pode ficar entre 2 átomos. Então na verdade o oxigênio está ligado a esse carbono. Então esse carbono só tem ligações simples, porque o hidrogênio só tem ligação simples. E essa ligação aqui é simples, então são somente ligações simples. Então aí a função é álcool, quando a hidroxila está ligada a um carbono saturado, né? Um carbono que só tem ligações simples. Aqui a gente tem 2 oxigênios, COOH. Esse OH aqui do final é o mesmo OH daqui do álcool, mas é uma hidroxila. Mas aí não quer dizer que ele seja álcool, porque agora esse oxigênio está ligado com esse carbono. Quando a gente escreve CO, esse CO é CO. Esse aqui, olha, C dupla O. Então C dupla O é o CO. Tá ok? É o CO. Então aqui eu tenho C dupla O, que o nome dele é carbonila. Então C dupla O é carbonila. E OH, que é hidroxila. Então forma o COOH, que é a carboxila. Carbo de carbonila, xila de hidroxila, que é da função ácido carboxílico. Olha o nome, carboxílico, que tem carboxila. E agora a gente tem esse N, que está ligado a C, aqui, C do lado direito, C aqui embaixo, e um C aqui da esquerda. Só que esse C da esquerda, que está em laranja, é o C dupla O, é a carbonila. Então, quando o N está ligado numa carbonila, C dupla O, a função, formando esse grupo aqui, é a função amida. Se não tivesse a dupla O, mas tem, se não tivesse seria amina. Assim como no ácido carboxílico fosse COOC de novo, ao invés de H, seria éster. Tá? Então vamos lá. Então vamos lá as respostas. Letra A, álcool e cetona, não, porque não tem a função cetona. B, álcool e amina, não, porque não tem a função amina, tem álcool. C, éster e amida, tem amida, mas não tem éster. D, éter e amina, tem éter, mas não tem amina. E a letra E, éter e amida. Agora sim, né? Tem as duas. O éter nesse oxigênio aqui embaixo. Opa! E amida nesse nitrogênio aqui. Tá beleza? Letra E. Então, gente, é isso aí. Tentei dar uma ajuda aqui com uma questão de cada tópico. Vamos nos dedicar, ter disciplina e ser determinados no propósito. Foco, foco, foco. Beleza? Até a próxima.